Ora bem, então o que é que nos traz aqui hoje? Traz-nos falarmos um bocadinho sobre o que é o Data Factory, como é que o Data Factory se integra no resto das ferramentas de manipulação de dados da Azure, o que é que nós podemos fazer com o Data Factory, embora tenhamos pouco tempo, como é óbvio, 1 hora e pouco é pouco tempo para demonstrar uma tecnologia destas, mas dá para vocês terem uma pequena ideia do que é que podem fazer. Ora bem, o Data Factory é essencialmente uma ferramenta de ETL, que no fundo é um orquestrador que permite a integração de várias ferramentas para conseguirmos fazer processos de extração, transformação e load de várias fontes para várias fontes. Tipicamente é aquilo que nós tínhamos com o SQL Server Integration Services on-premises, uma versão alargada para permitir todo o tipo de manipulação de dados através do Azure. O que é que vamos abordar aqui? Uma introdução ao Data Factory, perceber os componentes de um Data Factory e depois fazer uma pequena demonstração de como puxar dados de uma base de dados que está on-prem para um Data Lake em Azure e manipular e transformar esses dados. Algo simples. Ok? Ora bem, o que é então o Data Factory? Como é que é o processo de elaboração de uma pipeline? Os componentes do nosso Data Factory e depois como é que se integra a segurança com o resto dos serviços. Como eu estava a dizer, o Data Factory é um orquestrador que automatiza os movimentos de transformação ou analítica de dados na cloud. Ele basicamente permite ligar-se a um conjunto de fontes e ter um conjunto de tarefas que nos permitem criar aquilo que era no Integration Services um package, e aqui termos não um package, mas uma pipeline, para criar um processo de transformação global. Nós não o vamos fazer global, vamos fazê-lo por etapas para vos demonstrar as coisas devagar, mas no fim vamos ter depois a pipeline global. Tipicamente, estes processos permitem, lá está, conectar-nos a N fontes, estejam elas on-prem ou estejam elas na cloud, de diversos fabricantes, inclusive ele pode ligar-se a várias clouds, transformar esses dados, carregá-los se nós quisermos, transformá-los, enriquecer se for o caso, publicá-los num determinado destino e depois monitorizar todo o processo. Ele permite, no fundo, ao criar efetivamente a pipeline, depois ter triggers que vamos desencadear, calendarizados, para depois nós podermos executar este processo sempre que o desejarmos. Na prática, aquilo que nós fazemos com o Data Factory podemos fazer através de outras tecnologias. A grande vantagem do Data Factory é a sua globalidade nas tecnologias que aborda, na integração destas tecnologias e depois, no fundo, ter um processo de orquestração que permite a quem está a utilizar depois trabalhar a um nível mais alto no que diz respeito ao processo de transformação global e não estar preocupado com as respectivas etapas relativas às respectivas fontes. Na prática, nós podemos conectar-nos a fontes que estão on-prem, vamos precisar para isso de ter algo que nos resolva e nos permita ao Data Factory conectar-se efetivamente a fontes on-prem. Temos que estabelecer, de facto, depois também todos os mecanismos de segurança. Eu aqui não vou abordar a segurança porque, dependendo das tecnologias que nós estamos a utilizar, pode ser uma tarefa mais complicada. Podemos integrar esta segurança a diversos níveis, com a Azure AD, com a integração
com processos de shared access keys, etc., dependendo da segurança implementada em cada uma das nossas fontes. A ideia é criar, no fundo, um processo que depois nos permita, de forma automatizada, podermos invocá-lo sempre que necessário para fazer o processo de transformação, sempre que for necessário, sempre que haja atualização de dados, sempre que haja alguma implementação ou alguma necessidade de o executar novamente. Do ponto de vista de ferramenta, ela é uma ferramenta gráfica muito rica e que depois vai integrar, um bocadinho para quem está habituado a funcionar com Integration Services, não vai ter muita dificuldade em perceber o mecanismo. O que é que ela compõe? Ela tipicamente é composta por várias partes. Ou seja, nós temos a nossa pipeline, que no fundo é a nossa orquestração. Essa orquestração vai permitir ter diversas fontes de dados ligadas a ela, são aquilo que designamos por Linked Services. No nosso caso, o nosso Linked Service será, como origem, será o meu servidor local da SQL Server. Para poder conectar-se a este Linked Server local, eu tive que instalar uma ferramenta, no fundo, uma interface de comunicação entre o Azure e o meu servidor local. Depois, dentro da minha pipeline existem várias atividades ou várias tarefas. Cada uma destas atividades vai ter um dataset ou um conjunto de dados que estão armazenados nestes tais Linked Services, quer para ir buscar dados, quer para gerar dados novos. Portanto, temos sempre datasets que são datasets para input e datasets de output. No nosso caso, os nossos datasets de input serão feitos através do meu servidor local da SQL Server. Os datasets de output serão, colocaremos dados num data lake que está em Azure, através de fecheiros CSV. Cada uma destas atividades, lá está, vai consumir um dataset e vai produzir outro dataset. E vai ler dados de um Linked Service ou produzir dados para colocar noutro Linked Service. Aqui no nosso caso, os Linked Services vão ser o SQL Server local e o Data Lake na Cloud. Os datasets que vamos ter que utilizar, vamos ter duas tabelas, uma com trajetos de táxis na cidade de Nova Iorque e outra com os respectivos pagamentos destes trajetos, serão os dois datasets de origem. Depois iremos puxar esses dados para dentro da cloud, copiá-los para dentro da cloud, para dentro do Azure Data Lake, e vamos produzir dois datasets que são os respectivos CSVs. Com os dados lá, vamos fazer um processo de junção desses dados ou reuni-los num único dataset para depois fazer um simples cálculo de agregação. E esse cálculo de agregação vai ser colocado também no Data Lake. Vamos ter então 3 atividades, tipicamente 2 atividades de cópia para fazer upload dos dados e uma atividade de transformação, um data flow de transformação, para executarmos as nossas tarefas. A pipeline é onde nós vamos agrupar isto tudo para depois mandar executar. Podemos ter, lá está, para integrar a pipeline, aquilo que eles designam por Integration Runtimes. O que é que são Integration Runtimes? São plataformas de integração entre ou que já estão na cloud e que ele automaticamente comunica, ou então, que é o que eu tive que instalar, foi o Integration Runtime para comunicar entre a cloud e o meu servidor local.
Esse Integration Runtime é instalado em cada máquina uma vez. No meu caso, eu já fiz a instalação porque ela é um bocadinho demorada para vocês não estarem à espera que ela terminasse. E depois desse Integration Runtime estar instalado, estava eu a dizer que a própria estrutura do dataset, que é interligada, vai-nos permitir ligar, através do Integration Runtime, ao meu servidor local, permitir fazer uma consulta às duas tabelas, para depois permitir puxar estes dados para a cloud. Tipicamente, a forma como isto se processa depois é muito simples. Depois da infraestrutura estar devidamente montada, ela é muito simples de utilizar. Do ponto de vista de segurança, o que é que temos? Temos primeiro, dependendo das tecnologias que estão associadas, temos que ter acesso, efetivamente, a nível de segurança, aos respectivos componentes ou aos respectivos link services. Podemos ter essa segurança integrada de várias formas e, do ponto de vista interno de cloud, temos inclusive um role, que é o Data Factory Contributor Role, que permite criar resources no Data Factory e quem tiver neste Contributor Role permite gerir efetivamente a infraestrutura do próprio Data Factory. Este é um role que existe em Azure específico para isto. No meu caso, eu sou dono do meu tenant, estou automaticamente como Tenant Administrator, posso fazer tudo, não preciso de utilizar este role especificamente. Podemos fazer através a integração de segurança com o Data Factory, através de, consoante a tecnologia, através da Azure AD, podemos definir através de Shared Access Keys, podemos definir a segurança integrada com o SQL Server, por exemplo, no caso de uma SQL Database, e integrá-la diretamente, e quem faz esta gestão tem que estar também neste rol, para gerir efetivamente todos os aspectos de segurança. Que componentes é que então temos num Data Factory? O Link Service, que lá está, o conector à fonte. Na prática, tudo o que nós estamos a criar no Data Factory graficamente vai ser implementado através de JSON, a nível interno. Podemos criar-nos ou fazer link services a uma série de data stores, quer em Azure, quer a base de dados. Olha, temos algumas que só são suportadas como fonte para extrair dados e temos outras que são suportadas como destino ou como sink. Fontes como, olhem, tudo o que está em termos de Azure, podemos aceder a um Azure Blob Storage, a um Azure Data Lake, a uma Azure SQL Database, a um Data Warehouse, que agora é o novo Synapse, utilizar Table Storage, podemos utilizar bases de dados DB2, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server, Sybase, Teradata, etc., para aceder dados. Para escrever dados, já não temos assim tantas fontes disponíveis. Por exemplo, nós não podemos utilizar uma base de dados Sybase para escrita, podemos utilizar assim para leitura, e quando estamos a manipular estas fontes, o que vamos criar é simplesmente um conector ou um link service para cada uma delas, quer para source, quer para destino. O que é que podemos ter do ponto de vista de atividades? Podemos ter atividades tanto a nível de Stored Procedures de SQL, como atividades em Pig ou em Hive, como atividades de Machine Learning, como por exemplo no Azure VM Batch Execution. Podemos ter comandos de Azure Data Analytics também. Podemos ter atividades inerentes a uma série de atividades consoante as respectivas fontes. Nós aqui não temos tempo, obviamente, para explorar tudo isto.
Olha, um exemplo. A ligação a uma Azure SQL Database. O que é que eu tenho que passar? Tenho que lhe passar o meu servidor. Neste caso, é a Azure Database que está neste endereço. Tenho que lhe passar o nome da base de dados, o user ID e a password, e depois as propriedades da conexão. Se eu tiver um Azure Blob Storage, o que é que eu tenho que lhe passar? Tenho que lhe passar o nome da Storage Account, a key de acesso à Storage Account e o Default Endpoint. Neste caso, olha, o Default Endpoint é o protocolo default por HTTPS. Estou-me a criar uma Storage Account chamada CTO Storage Account e estou a usar esta chave para me ligar lá. Um dataset. Tenho o nome do dataset, tenho efetivamente as propriedades que compõem o meu dataset. Olha, tipo, neste caso, o tipo vai indicar na prática qual é a fonte, se é um Azure Blob, se é um Azure SQL, se é um SQL, se é externo ou não, e isto é só aplicado em input datasets. Por exemplo, no nosso caso, como vamos aceder ao meu servidor local, ele há de ser marcado como externo. Depois o link de service name, aonde ele vai ser executado. Okay? Olhem, por exemplo, neste caso, poderia ser um dos dois que foram criados previamente. Depois a estrutura de dados, ou seja, onde vai ter as colunas e os tipos, e depois para cada um dos tipos propriedades específicas. Por exemplo, se eu tiver uma coluna que tem um tipo de dados que é varchar, aqui há de estar o tamanho do varchar, por exemplo. Se eu tiver uma coluna que é inteira, aqui vai estar o tipo inteiro e os limites, se for o caso disso. E para cada uma das colunas. E depois a disponibilidade de cada um dos datasets, ou seja, como o próprio Data Factory permite depois mandar executar todos estes processos de uma forma dinâmica, eu tenho a possibilidade de indicar qual a frequência que eu quero atualizar esses dados e qual o intervalo de tempo que ele vai executar estes processos, para ele depois saber se a fonte já foi refrescada, se a fonte não foi refrescada. E, se for necessário, políticas de segurança aplicadas aqui. Olha, por exemplo, de uma slicing data. Availability. Vai dia a dia às 6 da manhã. Quando eu digo end of interval, ele vai esperar pelas 6 da manhã, aqui vai fazer assim que estiver disponível, sabe que a partir das 6 os dados já lá estão. Posso lhe dizer também que é para lá ir de hora a hora, com um intervalo de 23 em 23 horas e a começar às 8 da manhã. Estão a ver? São várias formas de colocar um time slice na availability. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui, tipicamente, ter um fecheiro que está no Azure Blob Storage, o fecheiro input log, que é um fecheiro em formato de texto, portanto, separado por vírgulas, que ele vai ter uma disponibilidade mensal, ou vai ser atualizado mensalmente, com a utilização efetiva
de refrescamento para um mês. E aqui está-me a dizer que é um recurso externo ao meu Data Factory. O output, neste caso, é um outro fecheiro, que também está neste Azure Blob, que vai estar neste caminho, e também é um fecheiro test delimited separado por vírgulas. Okay? Do ponto de vista de atividades, temos atividades de movimentação de dados, atividades de transformação e atividades de controle. O que é que nos permite fazer uma atividade de movimentação de dados? Permite mover dados de um lado para o outro, como por exemplo a Copy Activity que vamos usar. A Data Transformation Activity permite fazer N tipos de transformação, consoante aquilo que nós temos de fazer. E depois temos atividades de controle. A pipeline, lá está, é um grupo de atividades agregadas numa única pipeline para fazer as tarefas integradas, que pode depois ser invocada. Pode ser calendarizada para ser executada de futuro, associada a uma calendarização, um trigger, e depois está automatizada para eu poder executar as vezes que entendo. Posso gerir, fazer movimentações dentro da pipeline e monitorizar a sua execução. Aqui nós não vamos ter tempo para mostrar tudo isto. Olha, o exemplo de uma pipeline, lá está, é tudo JSON também. Então o que é que eu tenho? É uma pipeline que tem 3 atividades. Uma da HD Insight, que recebe como input aquilo que está no Azure Blob Input e escreve no dataset de Azure Blob Output. Vamos ver? Cá está a calendarização que nós podemos fazer. A Input Table que nós estamos a trabalhar dentro do HD Insight é esta tabela que aqui está. A tabela particionada que ele vai utilizar para movimentar os dados é esta que aqui está. E no fundo, reparem o que vocês estão a fazer. Vocês não vão ter que fazer isto desta forma, graficamente, mas o que estão a fazer é efetivamente esta utilização. Então vamos lá mexer um bocadinho nisto. Eu tenho no meu servidor local uma base de dados chamada Taxi Data, que tem 2 tabelas. Esta tem dados que caracterizam uma viagem feita num táxi, onde tenho elementos como a distância percorrida, o número de passageiros, a hora de início, a hora de fim, os pontos de latitude e longitude, tanto da origem como do destino. E tenho uma segunda tabela que tem os custos destas mesmas viagens. Olha, o tipo de pagamento, o custo da tarifa, o imposto, se tem portagens, se tem gorjeta e o custo total. E o que é que eu quero fazer? Quero fazer, primeiro, mover estes dados para o Data Lake. Como é que eu faço isto? Tenho aqui a minha cloud, e o que é que eu tenho na minha cloud? Tenho o meu Data Lake,
que tem um container, que é o container onde eu vou agregar os dados, e vou ter, olha, uma pasta para colocar os dados das viagens, outra pasta para colocar os dados dos custos e uma pasta para depois escrever os resultados. O que eu vou fazer é calcular os dados agregados dos custos da viagem e da distância percorrida. Portanto, o que eu quero fazer primeiro é puxar os dados para fecheiros de texto e colocar aqui os dados que vêm da tabela de fares e aqui os dados que vêm da tabela de trip data. O que é que eu preciso? Preciso então de instanciar o meu Data Factory, e o meu Data Factory, o que é que eu quero fazer? Quero criar então uma pipeline. Entrei no meu Data Factory e vou criar uma pipeline nova. O que é que ele me permite? Olha, criar então uma pipeline com várias transformações. Dar o nome à pipeline. E agora, vejam, tenho vários tipos de transformações. Olha, para copiar dados, para fazer transformação de dados, para utilizar comandos ao Azure Data Explorer, para fazer import e export de dados também, para executar Azure Functions, que eu tenho definidas no meu Azure. Uma Custom Batch Service para fazer, invocar comandos em batch. Ter um notebook em Azure Databricks com vários tipos de transformação. Ou um fecheiro em Python com vários comandos. Posso invocar daqui ou o notebook que está em Databricks ou o fecheirinho que está em Python. Na prática, para poder fazer isto, tem que integrar a segurança do Data Factory com o Databricks. Lá está, é um dos tais processos de integração de segurança que nós temos. Com o Data Lake Analytics, a mesma coisa, posso invocar comandos de USQL para manipular Data Lake Analytics. Olhem, tenho comandos, olhem, para executar um SSIS package, eu posso criar um environment runtime para integrar o Data Factory que está na cloud com o meu integration service que está on-prem e depois poder puxar um package que está no meu integration service e executá-lo diretamente na cloud. Lá está, olha, executar uma store procedure, invocar um parâmetro do web. Aqui estão as estruturas de controle de fluxo, um for each, um if, um until, um switch. Tarefas para utilizar batch files de machine learning. Vamos ver? E o que eu quero fazer é o quê? O que eu quero fazer é, primeiro, copiar dados da minha tabela que contém os trajetos. Vou utilizar então uma copy activity. E o que é que eu tenho que definir para esta copy activity? Eu tenho que definir um source dataset e um sync dataset. Para chegar a um dataset, eu vou ter que dizer qual é a minha source. Neste caso, a minha source vai ser a minha trip data table. E ela está onde?
Ela está no meu servidor de SQL local. Lá está. Para isso tem que ter um conector ao meu servidor local. Então vou criar aqui um link service. É o nome da minha máquina. O que é que eu vou ter? Lá está, tenho o meu Integration Runtime, que é o conector à minha máquina já instalado, aquele que eu instalei previamente, e depois vou ter que dar, lá está, o nome do servidor, a base de dados e a autenticação. O meu nome do servidor, a minha base de dados chama-se Taxidata, a autenticação é feita por Windows, o meu utilizador, a password de acesso, testar a conexão, ok, já sei porque é que ele está a demorar tanto tempo, porque aqui tem um tracinho. Vamos checar o nome. Taxidata. Novamente. Crawler. SQL Express. Taxidata. Ora, cá está. Criar então o link de service. E agora volto ao meu dataset. E o que é que ele me permite então? Permite-me ir buscar a tabela e permite-me automaticamente importar o schema. Olha, aqui tenho as configurações. Posso fazer um preview data se quiser. Lá está. Ele como vai funcionar a nível da cloud, ele permite fazer particionamento, se eu quiser. Eu o que vou fazer é, então, criar um dataset de destino ao meu data lake. Então, vou-me ligar ao meu Azure Data Lake Generation 2. Vou gerar um fecheiro de limited. Neste caso, há de ser CSV. Vou criar também um link de service para o meu Azure Data Lake.
está ele. Tenho que ativar aqui Interactive Authoring. Vou criar. E agora lá está. Vai-me pedir para criar então um fecheiro. Então eu vou-lhe dizer que quero-me ligar ao meu Data Lake, ao meu container from on-prem, à minha pasta Taxi Data e quero criar um fecheiro para colocar aqui. Então, from on-prem, diretório Taxi Data e quero o fecheiro taxidata.csv. Este aqui não tem schema, vai ser gerado. Vamos ver. E agora? Ele não está na source a importar o schema. Vamos vir aqui. Ok. Está certo. Verificar o acesso à tabela. Vou importar aqui o schema. Cá está o meu schema, olha, para me identificar todas as colunas que estão na minha tabela e vai-me chegar, efetivamente, do lado do meu fecheiro, respectivas colunas em formato string. Em princípio, o meu copy triple data está pronto. O que é que vou fazer? Vou fazer um idêntico para o copy fair data. Vou criar um novo dataset, também ligado ao meu SQL. O link de service é o mesmo. Já não preciso de criar novamente. Vou buscar a outra tabela. Vou importar já o schema. E agora vou definir um novo dataset de destino, também para o meu Data Lake Storage, também como CSV. Vou usar o mesmo link de service.
Estou a ir à mesma buscar o schema. Olha, depois posso definir coisas como o grau de paralelismo, a tolerância a falhas, como é que ele vai lidar e ter uma staging area, se eu assim o quiser. E agora o que é que vou fazer? Vou primeiro validar, ver se há aqui algum problema que eu me esqueci. À partida não. Tenho de publicar os meus dados para o meu Data Factory, quando terminar. Para já vou executar a pipeline para executar os dois processos. Pode ser já. Ainda não terminou. Cá está, olha. Qualquer coisa com o meu fair data não está bem. Ainda não dei o fecheiro, não dei a localização do fecheiro. O sync. Falta-me dar a localização do fecheiro. Para o on-prem, pasta fair data e o fecheiro vai ser fairdata.csv. Vou só confirmar. Fair data from on-prem, fair data.csv. Sim, senhor. Ok. E agora então vamos lá executar este. Ora, se eu agora for aqui ao Taxidata, já cá está o meu Taxidata CSV. Olha, não dá para ver por aqui, mas posso fazer download dele para o ver. Vamos ver? Agora o fair data já executou com sucesso. Aqui no fair data já está o outro fecheiro. Vamos ver? Tem os dados dos custos. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é dizer assim, agora quero fazer um data flow, quero transformar os dados. Então vou criar um novo data flow. Temos dois tipos de data flow. Olha, o data flow tradicional ou mais antigo que existia em Data Factory, que é idêntico ao Integration Services, é aquilo que nós temos aqui por tarefazinhas, e temos o chamado Wrangling Data Flow, que é idêntico ao Power Query. Vocês conhecem alguma coisa de Power Query?
Para quem conhece, Pedro, para quem conhece, o Wrangling Data Flow é idêntico ao Power Query. Ainda está em preview, não tem ainda muitas das transformações. Houve algumas coisas que eles retiraram, inclusive a utilização de dados de tipo money, não é permitido neste Wrangling Data Flow. Portanto, têm que se habituar, mas a ideia é terem exatamente aquilo que fazem num Power Query, utilizando aqui uma tarefa de data flow por Power Query. Okay? Nós vamos utilizar o data flow tradicional. O que é que temos que fazer? Temos que ligar as nossas os nossos copy trips ao nosso data flow para que ele tenha efetivamente sources e depois vamos começar por lhe adicionar sources. Okay? Então o que é que eu lhe vou dar? Vou-lhe dizer que o meu source type é o meu trip data. E vou-lhe importar o schema. Okay? A minha outra source vai ser o fair data. E vou-lhe importar o schema. E ele já tem cá. Passo seguinte, fazer uma junção entre os dois fecheiros, utilizando uma join transformation. Okay? Então vou-lhe dizer que vou ligar as duas fontes por um inner join e vou juntar por três colunas, que é o medallion, o ACK license e o vendor ID. Então vou-lhe dizer que é o medallion aqui. Aqui há de ser o ACK license. E depois também o vendor ID. Pronto. E fiz um join. Posso indicar, olha, como é que ele vai inclusive particionar efetivamente este join. Vou dar aqui nomes às coisas. Vamos ver. Depois de fazer a união dos dois, vou fazer efetivamente um aggregate para criar dados agregados com o total da distância percorrida e o total de custos por tipo de pagamento. Então o que é que quero fazer? Vou pegar no que está no Join Result e vou-lhe dizer assim, quero agregar por onde é que está? Não.
payment type, e quero calcular duas colunas. Uma coluna que vai ser o total paid, que há de ser o quê? Um sum da coluna total amount e a segunda coluna vai ser um average time. Vai ser... Onde está? Não, average time não, average distance, desculpem. Tenho as duas colunas, save and exit. Olha, o que é que eu fiz? Liguei mais duas fontes, juntei-as e agreguei por payment type, calculando os respectivos valores. Estão a ver? Na prática, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que agora criar um destination. Um sim. Então vou criar um novo dataset. Também o meu Data Lake Story Generation 2. Também em formato CSV. Também a usar o meu link de service Azure Data Lake. E agora o que é que lhe vou dizer? Vou-lhe dizer que quero pôr from on-prem, results. Olha, por norma, aqui eu não lhe vou indicar o destino, porque quero mostrar aqui umas coisas. Bem, olha, o que eu posso dizer é, e ele por defeito, o que me vai fazer é criar um cluster, particionar os dados em vários nós, fazer o cálculo em paralelo e despejar vários ficheiros de acordo com aquilo que lá tem. Eu, neste caso, os dados são muito poucos, vou pedir para ele me gerar só um single file. E ele aqui pede-me o nome para o ficheiro. E eu vou dizer que quero o ficheiro results.csv. Olha, ele a avisar-me que precisa de single partition para atividade, ligar no meu sync.
e vai-me criar então um fecheiro. Se eu for ao meu Dataflow, já agora vou fazer o validate. Parece estar tudo bem. O que é que me falta fazer agora? Ativar o debug. Olha, cá está o meu Dataflow, posso entrar lá dentro, ver o que é que ele está a fazer. Estão a ver? Ele aqui agora está a particionar, está a levantar os recursos necessários para depois fazer a execução. E agora vai me permitir. Olha, este é o input que ele está a fazer. Vai demorar um bocadinho. Ainda não mostrou nada. Agora um bocadinho a levantar os recursos. Para depois me gerar o total da transformação. Reparem, para quem conhece efetivamente, por exemplo, o Integration Services, a estrutura é muito similar. Isto é muito similar a um package. A interface é diferente, as configurações são diferentes, a forma como se utilizam as tecnologias, depois temos que gerir muito bem essas próprias tecnologias e dependendo do que temos para executar, mas a execução é bastante simples. Vamos lá ver. Aqui. Malandro. Aqui. Está-me a demorar mais do que devia. Às vezes demora um bocadinho mais. Sabem que nós normalmente, quando estamos a utilizar contas em Azure, há contas que são contas já empresariais, que normalmente permitem manter determinados recursos já criados. Isto depois de já ter os recursos levantados é extremamente rápido, até nós temos os recursos a funcionar, e quando ele está a levantar o cluster de dados, este processo é um processo um bocadinho demorado. Quando ele já está feito, o processo é extremamente rápido. Reparem, eu aqui o que fiz foi simplesmente copiar os dados para o Azure. Para quê? Se eu fizer este processamento on-prem, este processamento é muito mais demorado e não tiro partido das funcionalidades do próprio Azure em termos de funcionamento em paralelo. Depois de copiar os dados para lá, já estou no Azure, já tenho acesso, lá está, a este cluster com recursos de funcionamento em paralelo para fazer o processamento, e depois posso despejar os dados numa outra respectiva fonte, que eu agora estou à espera que ele de facto
Me mostra? Ainda não. Estão a ver? Ele está a levantar o cluster há 4 minutos. Posso-vos mostrar, entretanto, o resultado destes. Olha, ele dá a duração da cópia, tempo ao primeiro byte, o ler da source, escrever no disco, quantos fecheiros foram escritas, quantas dores foram escritas, 50.000 rows, o throughput que eu tenho, o outro, exatamente, é bastante rápido. Olha, já começamos a ter aqui resultados, estão a ver? Status Success. Se lá formos, então, à nossa pastinha de results, já cá temos o nosso result CSV. Este result CSV em princípio é muito pequenino, já conseguimos aceder a ele. E ele ainda não terminou, por isso é que ainda não deixou. Já cá está o fecheiro, mas ainda não está terminado. Olhem, agora já está. Cá está. Credit card, pagamento à distância, pagamento terminal, os diversos pagamentos, o valor total pago e a distância percorrida em média por cada um dos trajetos. Por exemplo, eu não sabia muito bem o tempo da demonstração. Por exemplo, tenho aqui o MySQL Database. Vamos ver? E esta não usei, criei há pouco, para no caso de ter tempo. O que é que eu posso fazer agora? Tenho o meu result CSV. Posso vir aqui fazer um outro copy data, aonde vou linkar estes dois. Vamos ver. E agora qual é que vai ser o meu source? O meu source vai ser o meu result CSV. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. O meu sync posso querer escrever naquela base de dados. E agora vou-me ligar então à minha, onde está, Azure SQL Database. Vou ter que criar um link de serviço para ela.
Vamos ver? SQL Authentication. Vou ter que dar o meu acesso lá. Auto create table. Para ele criar a tabela. O que é que se passa aqui com o meu schema? Okay. Auto create table sim. Okay. Bem. A partir daqui podíamos deixar. Bem. Mas aqui é mesmo. Que ele ia criar uma nova. Ele não está a deixar criar uma nova. Ele não está a deixar criar uma nova. Ah! Perdeste. Auto create. Ah, pronto. Já me está a ir buscar. Eu só quero estas três. Então, aquilo que eu fiz foi asneira. Não é a trick data table que eu quero. É a... ok. Dataset, Azure.
Enganei, peço desculpa. Aqui não deixa. Não está a deixar. Não faço esta. O importante era esta, o que eu queria fazer era esta, e ele está-me ali a dar. Deve ter sido a minha base de dados que esteve ali com qualquer problema. Ora, para já, dá para vocês perceberem como funciona o nosso Azure Data Factory. Ou seja, ele utiliza a integração entre os diversos serviços da cloud com o Azure Runtime Integrator, permite conectar-se a fontes locais desde que eu instale o respectivo Integration Runtime na máquina, permite aceder efetivamente à nossa máquina local e puxar dados de lá. Permite fazer tarefas mais simples de cópia de dados ou tarefas mais complexas de transformação de dados e permite depois também gerir todo o processo de transformação entre o que está na source e o que está no destino final. Na prática, depois de nós termos tudo publicado, vamos ver? Permite-me fazer o quê? Em termos de gestão, cá estão os meus link servers, permite-me trabalhar triggers e criar triggers, aonde, olhem, eu posso definir a execução deste pipeline diariamente, onde vou indicar que quero correr à meia-noite. Okay? E neste trigger, agora o que é que falta? Falta efetivamente associar-lhe a minha pipeline. Criei o meu trigger. Agora, à minha pipeline, vamos ver, vista de monitorização, eu posso depois associar o meu trigger lá. Pronto. A partir do momento em que eu faço isto, o meu trigger passa a executar a minha pipeline de uma forma transparente, todos os dias à meia-noite. Para a criação dos objetos é relativamente simples, requer que se tenha algum tipo de prática por causa desta questão de vocês terem que ir buscar os respectivos datasets, terem que validar os respectivos esquemas, terem que basicamente ter algum cuidado com os processamentos, têm que perceber um bocadinho como é que funcionam os processamentos em paralelo que a cloud disponibiliza. Aquela situação que eu vos disse
que nós estamos a gerar só um fecheiro simples. Se eu não disser nada, ele gera-me tipicamente 5 fecheiros. Vão a ver? E é muito simples de executar uma vez vocês tendo alguma prática naquilo que está do nosso cotidiano. Agora, à medida que vocês vão acrescentando serviços e vão acrescentando tipos de tarefas a executar, podem ter um bocadinho problemas com cada uma das situações novas. Por exemplo, uma das coisas que é comum para quem é mais da área de programação, mas que venha de machine learning ou que venha da parte estatística, é a utilização, por exemplo, do Databricks, a utilização, por exemplo, de fecheiros em Python ou fecheiros notebooks. Okay? E eles estão habituados a isto. Obviamente que aqui eu não tenho problemas nenhuns. A única coisa que tenho que fazer é, tenho o meu Databricks, tenho lá os meus notebooks ou os meus fecheiros em Python, configuro a integração entre o meu Data Factory e o meu Databricks e depois chego aqui e digo, quero na minha pipeline, quero uma tarefa de Python e quero ir buscar o notebook que está no meu Databricks. Vamos ver? Agora, o que é que pode ser complicado para quem está a implementar pela primeira vez? Por exemplo, a integração de segurança. Não é que ela seja difícil, é a primeira vez que vocês a vão fazer. Vamos ver? Olhem, em uma hora e meia, é mais ou menos o tempo que nós temos. Tem que ser uma coisa muito simples. Eu tinha planeado originalmente um bocadinho, algo um bocadinho mais complexo, mas depois vi-me aflito de tempo para executar e resolvi não arriscar algo mais complexo, porque poderia não ter tempo para acabar. Mas dá para vocês perceberem um bocadinho o funcionamento de uma ferramenta destas. Estou agora a olhar para o chat. Tenho ali alguns comentários. A Ana a dizer que é um bocadinho diferente do Integration Service. É assim. O interface é diferente, mas é similar em termos da forma como fazemos. Tal e qual como no Integration Service, nós quando colocamos uma nova task, temos que ligar as tasks anteriores a ela. O processo aqui é muito idêntico. O processo de configurações é que é diferente. E temos que conhecer um bocadinho as opções e só experimentando, não há mesmo outra maneira. Uma das coisas que é importante perceber aqui, este tipo de coisas, algumas deste tipo de estruturas, obviamente que têm custos em Azure. Por exemplo, quando nós levantamos o nosso data flow, quando mandamos executar, ele vai levantar um cluster com 4 nós por defeito. Este cluster com 4 nós tem um custo. Mas, lá está, o que é que ele faz? Está preparado, e isto é o novo Data Factory, os clusters antigamente não tinham isto, que se o cluster não tiver atividade durante X tempo, por defeito, não quero falhar, mas acho que são 30 minutos, se não tiver atividade, ele manda o cluster abaixo. O que é que isto vai fazer? Vai fazer quando eu quiser fazer outra vez o debug, quando eu quiser executar outra vez, como ele não tem os recursos, vai demorar aquele tempo a recriá-los. Mas isto é necessário para isto depois não ter um custo demasiado alto em termos de cloud. Estão a ver? Porque as coisas em cloud, se nós não temos cuidado, são efetivamente bastante caras, dependendo da infraestrutura. Eu aqui usei as infraestruturas mais simples. Tinha pensado originalmente utilizar, por exemplo, um Azure Synapse, que é no fundo um Data Warehouse na cloud, mas lá está. A integração disto com o Data Warehouse, como eu a queria fazer, acabava por ser um bocadinho mais demorada de configurar e seria um bocadinho mais, se calhar, fastidiosa do ponto de vista de tecnologias, porque iria utilizar uma série de tecnologias e poderia não ser prático ou conseguir executar atempadamente.
Assim resolvi fazer algo mais simples, mas já vos mostra como copiar, como transformar, como configurar. Basicamente os processos foram uma transformação muito simples. Não sei se algum de vocês, e se calhar aqui era importante perceber até que ponto é que as vossas empresas já utilizam este tipo de tecnologias ou não, e se estão a pensar passar a usá-las. Seria importante que vocês me dessem algum feedback disso, se fosse possível. Já agora, para perceber até que ponto é que vocês possam ter necessidade de outro tipo de situações a este nível, para nós podermos também, a nível da Rumos, poder vos ajudar a esse nível. O Emanuel está a escrever. A empresa do Emanuel já utiliza em AWS. E tens algo similar em AWS, correto, Emanuel? Conheces? É mais que os data engineers, diz o Emanuel. E é, de facto é. Atenção que a exploração dos diversos tipos de opções de atividades que nós temos aqui requer efetivamente um know-how sobre aquilo que essas atividades usam com as tecnologias. A Maria de Lourdes utiliza IBM Cloud. Vamos lá ver. Todas as ferramentas têm mais ou menos ferramentas para todas as tecnologias têm mais ou menos ferramentas para este tipo de situações. A vantagem da Microsoft é que, por exemplo, já se liga à própria cloud da Amazon, do AWS, para ir lá buscar dados. Já se liga também à cloud da IBM para permitir utilizar essas clouds como fonte. Okay? Sei que a da AWS também faz o mesmo. Okay? E já se liga aos S3, exatamente, Emanuel. É isso mesmo. Porque cada vez mais as situações a nível de cloud já deixaram de ser uma competição. Porquê? Porque muitas vezes há clientes que, para determinados serviços, preferem uma plataforma e para outros serviços podem preferir outra. Okay? Então, a Microsoft já o que faz é permite aceder e permite dar acesso, e se a pessoa estiver lá, permite consumir na própria cloud da Microsoft. Que eu acho que é o caminho correto que nos espera de futuro. Todos nós podermos utilizar tudo de qualquer lado. Olha, era o que eu tinha para vós, é muito curtinho, mas é aquilo que se consegue dar. Eu tentei que não houvesse uma grande explicação teórica com slides, fosse mais prático. Gostaria de um feedbackzinho vosso. Sim, a maioria dos clientes grandes normalmente tem as coisas repartidas. Okay? Queria um feedbackzinho vosso. Gostaria também já agora como que me dessem sugestões de outro tipo de coisas que pudessem querer ver a este nível, ou seja, a nível de tecnologias deste género, se um Databricks, por exemplo, a funcionar, se algo relativo, por exemplo, mais a uma SQL Database ou um Data Warehouse, para que nós possamos também criar oferta e criar este tipo de situações que sejam também úteis para vós. Ou quem agradece sou eu, Maria. Muito obrigado.
Obrigado eu, Emanuel. Obrigado, Ana. A nossa ideia neste tipo de ações é também dar-vos um bocadinho a conhecer as tecnologias e perceberem que o facto de estarmos live, o facto de estarmos cada um de nós no seu lugar, não impede a passagem de conhecimento, não impede hoje em dia vocês terem inclusive a formação em casa sem qualquer tipo de constrangimento, aliás, ao qual a situação atual obriga. Do ponto de vista de utilização, tirando aquela questão do share inicial, okay? Permitiu-vos acompanhar perfeitamente a explicação ou não? Maria de Lourdes, efetivamente, para migrar para a Azure, tem logo toda a tecnologia disponível de tudo isso que falou, Power BI, inclusive já o Power BI está integrado na maioria das ferramentas. Ele está integrado no próprio Data Factory, ele está integrado no Azure Data Lake, ele está integrado no próprio Data Warehouse, já tem a plataforma de Power BI lá, no próprio serviço. É tudo novo. É as primeiras 2 vezes, Silvio, quando nós mexemos, Silvio está a dizer que é nova tecnologia. A primeira vez que nós mexemos é tudo novo, depois já é normal. É mais do mesmo. Custa um bocadinho, é o empurrãozinho inicial. Olha, IAN, se nós tivéssemos uma tarde, faríamos algo mais abrangente, ou seja, por exemplo, ir buscar dados, por exemplo, a um SQL local, por exemplo, devices, medidores biométricos que caem num hub e consumíamos dados desse hub e juntávamos dados e depois a partir daqui poderíamos ir buscá-los e trabalhá-los numa única pipeline. Mas lá está, em 1h30 é quase impossível fazer muito mais. Okay? Olha, então, Jesus, é o essencial, Florencio. É o essencial. Um bocadinho para vos adoçar a boca para perceberem como é que funciona. Há coisas que são um bocadinho mais trabalhosas do que outras, mas faz-se bem. Muito obrigado, Bel. Olha, então se calhar ficamos por aqui. Damos então a nossa webcast por terminada mais uma vez. Obrigado pela vossa atenção e paciência. Espero ver-vos numa próxima oportunidade ou num curso. Alguns já eu conheço pessoalmente, ou num curso ou numa nova sessão, seja ela online, seja ela em sala. Hoje em dia não é o mais importante. Importante é estarmos bem, continuarmos a aprender, continuarmos a evoluir e, nas condições atuais, não é? Mantermos o mais seguros possível. Agradeço mais uma vez a vossa atenção